Olá, queridos, paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje estou entrando nessa live a uma hora dessa, justamente porque eu quero tratar de algo com vocês, tá? Quero falar de algo importante, que acredito eu que já era para ter feito essa live ontem, mas não foi possível, tá? Ontem aconteceram tantas coisas que não foi possível, mas estamos aqui hoje para a glória de Deus. E nós vamos transmitir aí algumas coisas para vocês, né? Primeiro eu preciso saber se o áudio está legal, se os irmãos estão me ouvindo bem, né? Pronto, já estou ouvindo aqui, já está tudo bem, né? E eu vou continuar aqui essa live e transmitir juntamente com vocês aqui. Eu vou aprender, tá? Eu vou aprender junto com vocês nessa live, ok? Em nome de Jesus. Qual é o tema da live? Qual é o tema da live? Eu quero passar para vocês aqui, queridos. Chama-se Desperta, tu que dormes, baseado no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 14, ok? E nós vamos aprender, isso também vai despertar você para assumir, acreditar, crer no Senhor Jesus. Não numa fé morta, não numa religião morta, né? Mas para uma vida desperta, consciente, transformada e fortalecida pelo Espírito, ok? Eu quero, no nome de Jesus, que você engrandeça o nome do Senhor, tá? Faça aí propósito hoje, porque para quem quer realmente despertar, muitas coisas vão surgindo, ok? Muitas coisas vão surgindo. Qual é o objetivo, querido? É criar uma conexão emocional e espiritual na tua vida, tá? E mais uma vez eu quero saudar a todos na paz do Senhor, amigos, irmãos, família, né? Todos os que estão aí assistindo, né? Eu sei que o horário aqui não é muito bom, mas para quem é crente, até um tempo desse, eu lembro que os crentes iam dormir bem tarde, né? Por conta aí deles gostarem de buscar a Deus, tá? E eu quero falar aqui, não de placas, não de tradições ou sistemas religiosos, não. Nós estamos aqui para ouvir um chamado do céu. Desperta tu que dormes. Essa é a mensagem que eu quero tratar com você, ok? Eu quero, irmãos, que os meus queridos fiquem bastante atentos, porque pode ocorrer que o roubador de mensagem, alguma coisa do tipo, possa querer aí fazer com que você acredite de forma diferente, ou você possa perceber algumas coisas diferentes. Não porque seja uma convicção sua, mas porque muitas vezes o roubador de mensagem ele tenta de todas as formas, não é verdade? De todas as formas impedir o agir de Deus, tá? E eu quero
também trazer aqui uma breve oração com os meus irmãos, ok? Uma breve oração para que os irmãos possam se ligar, se conectar com Deus, ok? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha se conectar com Deus, em nome de Jesus, ok? Senhor Deus, bendito, eterno Pai, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais, que esta palavra não seja apenas informação, mas transformação. Toca os corações, renova a fé e desperta aqueles que estão cansados e adormecidos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu quero falar sobre o que é que significa dormir espiritualmente. O que é que significa você estar dormindo espiritualmente? Será que tem alguma coisa a ver com sono físico? Será que tem alguma coisa a ver com o sono a qual você dorme desde 10 horas até 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã? É claro que não, tá? O apóstolo Paulo, ele começa enfatizando, falando aqui, não é de um sono físico, ele está falando de uma condição espiritual em que a pessoa perde a sensibilidade para com Deus. Que tipo de sensibilidade é essa? Quais são os sintomas, os sinais de um sono espiritual? A pessoa ora, a pessoa pode até orar, mas ela ora sem expectativa. Ela pode até ler a Bíblia, mas ela lê sem fome espiritual. Ela perde a alegria da presença de Deus. A igreja pode estar lotada de irmãos. Ela perde o prazer de estar na presença de Deus, de estar louvando a Deus, de estar adorando a Deus, ok? Isso é sono espiritual. A pessoa vive apenas no automático, tem uma fé de aparência, mas não tem vida interior com Deus. E isso é muito, mas muito perigoso mesmo, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado, ok? Precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque está cheio de pessoas assim. Está cheio de gente assim. E a maioria são justamente aqueles que já são bem, veteranos na fé, já tem bastante tempo na fé. E isso é um perigo, porque, irmão, eu sou do fogo, eu sou do Pentecoste, quando eu oro, Deus ele faz o milagre, Deus ele faz o mover, quando eu oro, mas, irmãos, muitas vezes, tá? Deus pode até fazer esse tipo de milagre, mas é para os outros. Ele usa você porque, enfim, você é um canal, mas para os outros. E a mensagem que eu quero trazer aqui não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você, tem a ver comigo. E muitas vezes pode estar preenchido o teu tempo. O teu tempo pode estar preenchido, ok? Pode estar tudo ok, mas existe um sono espiritual. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: tens nome de que vives e estás morto. Aí ele adverte: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Preste atenção, uma pessoa pode fraquejar,
Como? Como é que ela vai fraquejar? Ela pode muito bem estar frequentando uma igreja, cantar, levantar as mãos e ainda assim está espiritualmente adormecida. O problema não é a atividade religiosa, tá? É a ausência de consciência da presença de Deus. Nós vamos falar de consciência aqui também, uma coisa muito importante, tá bom? E a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por quê? Porque tem muita gente dormindo, né? Ah, irmão, muitas vezes a gente mostra a verdade, mostra o que é espiritual, o que é a palavra de Deus realmente. E muitas vezes essa pessoa não desperta, ela não está nem aí para nada, ok? E a gente precisa tomar cuidado, só isso, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? O sono espiritual não é a falta de movimento, é a falta de comunhão verdadeira. Você fazer as coisas para se amostrar, só para dizer para os outros que você é espiritual, que você é uma pessoa altamente religiosa, né? É diferente de uma comunhão verdadeira, de uma fé verdadeira, né? Ou seja, existem muitos vivendo de aparência. E isso é um perigo, principalmente no século em que nós nos encontramos, que eu já ouvi muita gente dizendo: ah, Jesus disse que vai voltar e nunca volta. Pessoas perdendo as esperanças. E é porque já faz um bom tempo que está na presença de Deus, mas não conseguem acreditar, crer, tá entendendo? Que Jesus, ele faz coisas grandiosas ainda e que ele ainda vai retornar para os seus. Ok? Então, queridos, é muito importante a gente enfatizar isso. É muito importante. A gente não pode aqui deixar para lá, deixar essa mornidão, esse sono espiritual abalar a nossa vida, né? Abalar a nossa vida. Então, o que é que a gente vai fazer, né? O livro de João, capítulo 10, né? Jesus veio despertar pessoas, não criar um sistema religioso, tá? Ele veio despertar pessoas. Ele veio dizer, ó, em João capítulo 10 e versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ok? Jesus não veio apenas para melhorar comportamentos externos. Ele veio gerar vida interior, abundante e transformadora. Tá? E essa noite eu quero usar as minhas redes sociais para falar desse Cristo transformador. Eu não estou falando não, de uma pessoa religiosa, santarrona, entende? Porque até mesmo porque o próprio Jesus diz, né, o apóstolo Paulo diz, que nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Ou seja, em outras palavras, todos nós pecamos. Todos nós estávamos separados da glória de Deus. E somos o quê? Pecadores. Isso significa que nós não somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, nós carecemos da bendita graça de Deus. Nós carecemos do poder de Deus. Nós precisamos de Deus em nossas vidas, de Cristo em nossas vidas. E é por isso que o perigo está aí. Tem muita gente se achando, tá?
que já está tudo certo, que já vai ser salvo. Não, querido, olha, existe uma palavra no hebraico que se chama techuvá. E o que é techuvá, queridos? É retornar ao caminho, retornar ao eterno, retornar ao Senhor. E para que Jesus veio? Ele veio restaurar, ele veio dizer para o seu povo, para o povo de Deus, dizendo assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Ele não disse, o reino de Deus vai vir. Não, ele disse, já é chegado. A vós já é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, arrependei-vos. A palavra arrependimento tem uma conotação em grego que se chama, sabe o quê? Metanoia. A metanoia, como é que ela funciona? Metanoia é transformação de mente, de mentalidade. Ou seja, você vai viver uma vida diferente, passando a ser uma nova criatura. Queridos. O apóstolo Paulo disse, olha, vocês são novas criaturas, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas, sabe por quê? Porque a nossa mente foi transformada. Tudo começa aqui, tá? Ah, irmão, mas Pedro estava caminhando com Jesus e estava bem pertinho de Jesus, contemplando os milagres de Jesus, nem por isso deixou o seu comportamento fútil. Pois é, entende? É a mesma coisa que está acontecendo com muitos crentes ultimamente. O que é que está acontecendo? Os crentes estão se comportando muito mal, porque não houve ainda neles uma transformação de mente. Que essa transformação de mente é o verdadeiro arrependimento. Ok? Jesus não veio para melhorar apenas esses comportamentos externos, mas ele veio gerar uma vida interior, abundante e transformadora, mental. É o mental. E isso é muito importante, tá? E o que é que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que em Marcos, capítulo 7, versículo 8, né? Olha só o que é que a Bíblia diz, olha. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Eu quero aqui abrir um parênteses para que os irmãos venham me entender agora. O que é que eu quero dizer? Porque muitas vezes a gente está preso a dogmas, a tabus, a religião em si, a uma instituição, doutrinas de pastores, de bispos, disso e daquilo. Enquanto o próprio Jesus ensinou diferente para nós. Jesus não nos ensinou para estar presos a dogmas e a tabus. Ele veio para nos libertar. Essa liberdade, essa libertação, né, é lógico que o apóstolo Paulo adverte para que nós não venhamos a dar ocasião à carne, ou seja, usar da nossa liberdade para entrar na carne, fazer as obras da carne. Não. Jesus veio nos libertar para que possamos ser livres. Olha só o que a Bíblia diz. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos, quer dizer então que quando nós conhecemos a verdade nos liberta? Então, que liberdade é essa? Né? Para que é que vai servir? E essa resposta está justamente em Marcos capítulo 7, versículo 8, certo? Tem gente negligenciando o mandamento de Deus, guardando tradições humanas.
e prefere muito mais fazer isso. Por que está havendo tanta divisão? Tanta gente perdendo a comunicação com Deus? Porque existe realmente essa divisão. Existe realmente gente que acha que está em comunhão, mas que, na verdade, estão se dividindo entre si, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo. Ou seja, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério tal. Mas na hora de orar, ninguém se reúne, entende? E não é esse tipo de ministério que Jesus quer. Não é esse tipo de obra que Jesus quer. Jesus quer a unidade, tá? Jesus quer que todos se reúnam para glorificar a Deus, tá? Ele quer que todos busquem de fato, certo? Ao Eterno. Ele quer. Então, queridos, nós vamos aqui falar de Cristo, né? Eu lembro muito bem de algumas coisas que aconteceram, que Cristo fez, né? Ele confrontava as pessoas das tradições humanas, que criavam dogmas, sufocavam pessoas, escravizavam pessoas que se autodiziam religiosas, entende? Pessoas que eram sufocadas com dogmas e tabus. Tá? E Jesus foi lá e pregou a verdade. Ele disse, vocês que interferem as pessoas entrarem no reino de Deus, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Infelizmente é assim, viu? Infelizmente. Aí a gente vê aí um monte de gente, tá, sendo sufocada. É o que a gente está vendo todos os dias, queridos. Todos os dias. Ah, irmão, não falo com fulano porque fulano é da igreja de Beltrano. Eu não falo com cicrano porque cicrano faz parte de não sei da onde. Agora eu lembrei da passagem, né? Não sei, se não me falha a memória, se foi Tiago ou se foi alguns dos irmãos, né? Que viu alguém fazendo milagres lá do outro lado. Olha, Senhor, aquele lá, foi Tiago, aquele lá está fazendo milagre. O Senhor quer que a gente ore e faça descer fogo do céu. Olha aí, eles já se achavam, se autoproclamavam os donos da obra, entende? O Senhor quer que a gente ore e faça descer fogo do céu, porque Ele não está junto com a gente. E Jesus mesmo disse assim, não, deixa Ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele é um dos nossos, mas ele está bem ali. É só isso que está acontecendo. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer isso. Entende? Então, não existe esse negócio. Ah, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. O apóstolo Paulo, ele diz, ele mesmo fala que existe adversidades de ministérios. Né? Existe a diversidade de ministérios. Isso é bom, isso é maravilhoso, tá? Isso é sensacional, que haja realmente variedades de ministérios. Mas o mais extraordinário ainda é quando existem, né, pessoas que contribuam verdadeiramente para o reino de Deus, tá? Que contribuam para o reino de Deus. Que a gente vai ver aí, irmãos, é nessa hora que a gente vai ver a unidade. A unidade. A gente vai ver aí como vai ser importante essas pessoas viverem em unidade, né? Para que o incrédulo vejam o bom testemunho. Tá? Eu não estou falando só de pessoas aí que andam
tropeçando na fé, não. Eu estou falando de gente que precisam realmente dar testemunho através das obras, entende? Não somente para estar dentro de uma instituição, né? Não é só para isso, não. É para servir realmente a Cristo, tá? Sem dogmas e tabus, tá? Seguindo o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus, irmão? Não adulterarás, amarás o teu próximo, entende? Não furtarás. Aí tem os 10 mandamentos, fora alguns outros mandamentos que a Bíblia também pede para a gente guardar, né? Mas isso ficou para os judeus, não é para nós, tá? Mas tem algumas coisas que a gente também pode guardar, né? Eu lembro muito bem que Pedro, ele queria... Pedro não, os irmãos ali da fé ali do concílio, né, de Jerusalém, quando eles estavam reunidos, fazendo ali a reunião do ministério, e alguém disse assim, vamos fazer com que eles sirvam a Deus como os judeus servem. Ele disse, não faça isso. Eles não vão servir a Deus como os judeus, porque eles não são judeus, certo? Então, o que a gente faz? Eles se reuniram, conversaram, sabe? Vamos apenas pedir para eles não comerem carne sufocada, né? Não tomarem sangue, essas coisas, que tudo isso é sacrifício, irmão. Tudo isso é sacrifício. Enfim, que sirvam a Deus, tá? E que, ou seja, em outras palavras, sem dogmas e sem tabus, entende? Sem preocupar os irmãos, sem sufocar os irmãos. Aí eles entraram ali no consenso e deu tudo certo, né? Diferente da igreja atual, entre aspas, não estou falando de todos aqui, tá? Mas está uma coisa muito séria, está uma coisa terrível, né? Cada um criando aí a sua própria doutrina, cada um criando aí o seu próprio tabu, cheio de religiosidade, cheio de coisas aí supérfluas, como diz a palavra, né? Então, querido, tem muita gente negligenciando aí o mandamento de Deus. E foi isso que Cristo sufocou com a verdade, né? As tradições humanas. O problema não é a organização, a instituição. O problema é quando o sistema ocupa o lugar do relacionamento com Deus, tá? É isso. É quando a religiosidade sufoca o relacionamento com Deus. E a pessoa passa a não ouvir mais a Deus, mas apenas os dogmas e os tabus, as ordenanças humanas que estão ali. Não serve a Deus por temor, por amor, mas por obrigação. Isso tudo chama-se sono espiritual. Tudo isso se chama sono espiritual, infelizmente. E a gente vai ver que isso é um perigo, certo? Mas a gente não pode deixar isso acontecer, queridos. Não pode deixar isso acontecer. Tá? Não podemos. Por quê? Porque se Cristo confrontou, né, isso significa que tem alguma coisa errada. Se ele confrontou tradições, é porque tem realmente algumas coisas erradas. Tá? Foi na simplicidade, foi na bondade, foi no relacionamento com Deus que Cristo começou a ensinar. Tá? Quais foram os exemplos que Cristo deu? Bom, vocês lembram da conversa que ele teve com a mulher samaritana? João 4, né? Haverá tempos em que não se adorará nem aqui nem no monte, mas em espírito e em verdade, né? Lembra quando Jesus tocou o leproso? Olha aí o tipo de adoração, toca o leproso, o tipo de obra.
Depois ele diz, perdoados estão os teus pecados, para o outro que era um pecador, para os pecadores. E o pessoal da tradição falaram o quê? Disseram assim, ó, quem és tu para perdoar pecado? É mais fácil perdoar pecado ou dizer, levanta-te e anda? E eles disseram assim, quem és tu para fazer isso? Se vocês não querem me responder, eu também não respondo nada para vocês. Tá? Chamou pecadores simples para segui-lo. Pessoas simples. Se assentou no meio deles, entende? Se assentou no meio deles. Se assentou no meio deles. E aí ficou tudo bem, né? Jesus não morreu para fundar uma elite religiosa. Eu quero que os irmãos me entendam. Ele morreu para reconciliar o homem com o Pai. Deus não está preocupado com pessoas perfeitas, está procurando pessoas disponíveis e sinceras. Tá? Aí você pergunta, tá certo, irmão, mas e aí, como é que eu faço para despertar desse sono espiritual? O primeiro passo, Salmos 46, versículo 10. Silêncio diante de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tá? Vivemos cercado de barulhos. É muita gente falando. Profecia de um lado, profecia do outro. O silêncio, irmão, não é um vazio. É um lugar de encontro com Deus. Separar 10 minutos por dia. Desliga o celular. Respire profundamente, né? E busque a Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui para te ouvir, para falar contigo, eu quero ouvir a tua voz. Tá? Segundo passo, alimentar-se da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entendeu? Ministração. A Bíblia não é apenas um livro de informações, é alimento espiritual para a tua vida, para a minha vida. Comece pelos evangelhos, a leitura da palavra, conhecer o coração de Cristo, ver Jesus em ação, aprender seus ensinamentos, contemplar sua compaixão, né? E qual é o terceiro passo? Obedecer ao que já foi revelado. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso é importante, é um passo que a gente vê, irmão, que vai surtir efeito na tua vida em nome de Jesus, tá? Essas aplicações, que tem mais algumas aqui que eu vou falar, ó, perdoar alguém, peça perdão, abandone um hábito que entristece a sua consciência, tá? Ajude alguém que está com necessidade, ore por quem te feriu, ok? Pequenas obediências diárias produzem o quê? Transformações espirituais. Desperta você para a boa obra de Cristo, tá bom? Fortalecimento da fé. Irmão, preciso mesmo ficar forte. Pois é, irmãos. Porque tem gente, qualquer besteira desvanece. Romanos 10, versículo 17. Olha, a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? Fé não é negar a realidade, é confiar que Deus continua sendo Deus, tá? Mesmo quando ainda não vemos resposta. Tá? Irmãos, a gente precisa
praticar essas coisas, né? Tem aí as leituras, né, da Bíblia em voz alta, que é muito importante. Vocês lembram lá, o povo de Israel, eles ficavam lá no meio do deserto, Moisés abriu os mandamentos, as tradições orais, né, os livros, né, os mandamentos, e lia em voz alta. E demorava, irmão. Eram 613 mandamentos, tá? Diferente para nós aqui, que a gente só conhece muitas vezes 10 mandamentos e não consegue cumprir nenhum, não é verdade? Mas mesmo assim, olha, ler a Bíblia em voz alta, agradeça antes de ver o milagre, agradecer a Deus. Pare de alimentar o medo com notícias o tempo todo. Alimente a fé com a prática da palavra diária. Tá? Declaração para Deus, se declare para Deus, se declare para o público que você tem a fé, né? Minha fé não depende do que eu vejo, minha fé é firmada num caráter de Deus, tá? Então, tudo isso vai modificando a tua vida, vai trazendo experiência para você, tá? Ok? Nós vamos aqui fazer uma breve oração. Quero encerrar, para que a gente possa despertar, né? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado. Deus, foi uma live simples, mas acredito que o que a gente abordou aqui foi coisas de suma importância, que despertou pessoas na simplicidade, porque a palavra vai purilando os corações, vai transformando mentes. Foi isso que a tua palavra fez aqui nessa noite. Uma palavra simples, mas que teve um grande efeito. Muito obrigado. Então, queridos, nós vamos, né, só agradecer a Deus, né, e dizer que tem coisas que não dependem só de Deus, tá? Tente renovar a sua fé, tente buscar coisas novas aí, tá? Tá buscando, mas seja simples também, tá? Seja simples. Queridos, nós vamos deixar na descrição desse livro os links, né? Como os irmãos já devem estar sabendo, eu escrevi alguns livros e vou continuar escrevendo. Tem um aí que eu vou lançar aí o título dele, vou colocar aí na minha página oficial do Facebook, tá bom? E vou deixar também o meu link, né, lá da minha loja virtual, para que os irmãos possam entrar e comprar, né, para que possam servir melhor a Deus, meditar, cooperar também com a nossa escrivania, ok? Eu agradeço muito aos irmãos que sempre estão nos acompanhando, sempre. Agradeço, tá? De coração, tá? Muito obrigado. Olha, que nessa noite Deus te fortaleça poderosamente, em nome de Jesus, tá? Tenha uma excelente noite. E se você for assistir esse vídeo, tá? Compartilha no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom.